Bom dia pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de eletrotermofototerapia, nós falaremos hoje sobre corrente galvânica e iontoforese. A corrente galvânica também é denominada como corrente contínua, então cuidado aí para não achar que são coisas diferentes, na verdade é a mesma coisa, o mesmo recurso, o mesmo fenômeno elétrico, o mesmo tipo de corrente. Já a iontoforese, que nós vamos discutir mais no final da aula, é a introdução de medicamentos pela pele por meio de uma corrente galvânica ou por meio de uma corrente contínua. Lembrando que isto e isto são as mesmas coisas, isso é uma técnica que se utiliza desta corrente, da corrente galvânica, tá? Então, a aplicação de corrente contínua ou corrente galvânica é apenas a aplicação da corrente. Iontoforese é a aplicação de medicamentos ou forçar a introdução de medicamentos pela pele se utilizando de uma corrente galvânica, tá bom? Então vamos lá. Corrente galvânica é uma forma de eletroterapia na qual temos um sentido único de corrente. Eu vou demonstrar isso graficamente para vocês. Onde os elétrons dirigem-se do polo negativo em direção ao polo positivo, do vermelho para o preto. A partir do circuito regenerador, criando assim duas áreas com dois polos bem distintos. Desculpa, gente, do polo preto para o polo vermelho. A corrente galvânica é uma corrente com fluxo constante de elétrons em uma só direção, ou seja, de um polo para o outro, de um eletrodo para o outro, sempre na mesma direção. O fluxo da corrente não sofre interrupção, nem varia sua intensidade na unidade de tempo. Se eu coloco ali 10 minutos, serão 10 minutos de aplicação da corrente, por isso não sofre interrupção. Diferente do TNS, onde eu tinha, por exemplo, a opção do burst, em que eu aplicava a corrente por alguns segundos, parava, voltava e assim por diante. Ou diferente da eletroestimulação neuromuscular, onde eu determinava o tempo on e o tempo off, o tempo de entrada da corrente e o tempo em que a corrente parava para que o músculo se recuperasse. E não há mudança na sua intensidade, não há mudança automática produzida pelo aparelho. É claro que se você vai lá e muda o aparelhinho de intensidade, você está mudando a intensidade da corrente. Esta corrente, a galvânica, também pode ser denominada como corrente contínua, corrente direta ou unidirecional ou corrente constante. Vamos entender o porquê destes nomes. Está aqui. Essa corrente de baixo, que é a alternada, é a mesma corrente que a gente usa no TNS, que a gente usa na eletroestimulação neuromuscular, que a gente usa no FES. Observem que ela tem pulsos, e se eu tenho pulsos, então eu tenho uma determinada frequência, com que frequência essa onda se repete numa unidade de tempo. Então nesse exemplo aqui, vamos dizer que o tempo termine aqui, eu tenho então uma, duas, três ondas completas, eu tenho uma corrente elétrica com uma frequência de 3 Hz. É só um exemplo, ok? Quando essa corrente está acima da linha de base, é porque a corrente está seguindo uma determinada direção. Por exemplo, de um eletrodo A para o eletrodo B, disposto ali na pele do indivíduo, no corpo do indivíduo. Quando a corrente está nessa parte de baixo da linha de base, ela está agora seguindo a direção do eletrodo B para o eletrodo A. Então isso se alterna. E isso tem uma série de efeitos, etc, etc. Que a gente já discutiu nas outras aulas. Enquanto que a corrente aqui do gráfico de cima, que é a corrente contínua, observem que ela não atravessa, ela não ultrapassa a linha de base, o eixo X. Logo, ela está sempre indo do eletrodo, por exemplo, do eletrodo A para o eletrodo B. Não existe alternância de B para A. É sempre do eletrodo A para o eletrodo B. Antes de eu seguir, vou pedir um minutinho só para verificar se está gravando, se está tudo ok, tá? Sim, está gravando, está tudo bem, vamos em frente. Tá? Então, por definição, o estimulador de corrente direta contínua não tem pulsos. Observe, é uma linha contínua.
Não tem um fenômeno aqui que está se repetindo com uma certa frequência numa unidade de tempo. E, consequentemente, não tem formas de onda ou parâmetros de pulso. Por esse motivo, parece um erro classificar essa corrente como sendo de baixa frequência. Porque existem algumas literaturas que colocam a corrente galvânica como uma corrente de baixa frequência. Não tem frequência, né? Não tem informação de ondas, de pulsos, então não tem a repetição desse fenômeno, logo não é uma corrente de baixa frequência e nem de alta frequência. Ela é uma corrente contínua, onde o fluxo de carga elétrica é sempre de um polo para o outro, sempre os mesmos polos, sempre do polo vermelho e o polo preto. Este fenômeno ele também é denominado como eletroforese. Deixa eu usar de uma outra figura para mostrar aqui para vocês. Diferentes tipos de corrente. Então, na imagem de cima, é a corrente que a gente aprendeu no TNS, onde eu vou determinar uma frequência de acordo com a característica da dor que o indivíduo está sentindo, se a dor é aguda ou se ela é crônica. Eu também vou usar numa eletroestimulação neuromuscular uma corrente como essa, alternada, e eu vou me basear na frequência para induzir uma adaptação naquele músculo que pode ser de força, de resistência. Já a corrente contínua no gráfico de baixo, observem que ela não ultrapassa a linha de base como essa linha verde aqui, que seria uma corrente alternada. Então, alternada, linha verde. A variável é essa linha cinza, onde ora ela está num sentido, ora está no outro, mas ela é de uma forma muito aleatória. A pulsante, mas ainda assim não denominada como alternada, porque ela não ultrapassa a linha de base, então a direção da corrente é sempre a mesma, só que ela é impulsos, pum, pum, pum. Vamos pensar em som, né? Como um som que se repete, pum, pum, pum. Agora, a vermelha, que é a corrente contínua, ou galvânica, ou direcional, porque ela não ultrapassa a linha de base, então ela não se alterna, e ela é constante, é como se fosse um som só, contínuo, ok? Sem se alternar. Essa é a característica da corrente que a gente está discutindo hoje e que promove um efeito que é denominado como efeito de eletroforese. O que é a eletroforese? Movimento de partículas eletrizadas em um meio coloidal ou aquoso, quando neste meio é aplicado um campo elétrico. Processo de migração para os eletrodos de espécies que são carregados eletricamente em solução. Que solução? Por exemplo, uma solução aquosa, onde eu posso ter ali uma solução salina, água e sal. Lembrando que o sal é o NaCl, o cloreto de sódio, e a gente vai usar essa informação um pouquinho mais na frente, tá ok? Então, quando eu pego e aplico uma corrente elétrica tendo um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, e eu aplico esses eletrodos numa determinada solução dentro de um recipiente com água e sal, ou na superfície da pele ou de um indivíduo, numa massa de tecido de um indivíduo, eu vou causar ali um fenômeno que é denominado como eletroforese, onde as substâncias que já existem naquele meio e que possuem carga elétrica, elas vão se direcionar, elas vão caminhar em direção ao eletrodo, a um eletrodo, ou se afastar de um determinado eletrodo em função das características elétricas destas substâncias que estão lá dentro do tecido do indivíduo. Eu vou mostrar isso de uma forma um pouco mais ilustrada à frente, tá bom? Os efeitos da corrente galvânica. Então, taxas aumentadas de síntese de colágeno, aumento da migração de fibroblastos e alinhamento do colágeno. Então, olha como ela pode ser interessante para induzir um processo de cicatrização, porque eu aumento a síntese de colágeno, eu mando para aquela região mais fibroblastos que vão fazer o colágeno, eu vou alinhar a estrutura proteica deste colágeno, o colágeno é uma proteína, eu vou alinhar essa estrutura de forma a respeitar a biomecânica do tecido. Sendo assim, Guirro e Guirro, utilizando esta corrente, abrindo uma nova perspectiva no tratamento de estrias, sendo uma boa alternativa de melhora do aspecto da pele.
Consequentemente, a corrente galvânica ela é muito utilizada na área estética por causa desses efeitos positivos. A corrente galvânica possui como objetivo a obtenção de um quadro de hiperemia e edema e de provocar um processo inflamatório agudo no tecido estriado para que haja uma regeneração do mesmo. Então lembrar que o processo inflamatório tem como função a reparação tecidual. E aí o que esses autores desejavam com a utilização da corrente é produzir ali um processo inflamatório de forma relativamente controlada para fazer uma reparação tecidual no local dessas estrias. Como desvantagem, essa corrente pode incluir a eletrólise ao redor da agulha. Eu vou mostrar para vocês o que é esta eletrólise. A corrente galvânica produz uma redução do limiar de excitabilidade das fibras nervosas motoras, levando a uma maior capacidade de reação e função. É um dos efeitos do uso crônico dessa eletroestimulação. As fibras nervosas motoras reagirão mais efetivamente, elevando sua função, principalmente nos casos de paresias e atrofias. Então, conforme eu vou aplicando a corrente galvânica naquela região esta inervada, eu vou diminuindo o limiar de estabilidade dessa inervação, fazendo com que estímulos menores, então, por exemplo, se eu tenho um limiar aqui em cima, eu tenho um pequeno estímulo, esse estímulo não é o suficiente para desencadear uma reação motora, porque esse estímulo ele foi infralimiar. Agora, ou eu aumento o estímulo, ou eu diminuo o limiar. Então a corrente ela consegue diminuir o limiar, fazendo com que pequenos estímulos consigam desencadear uma resposta neural, nesse exemplo, uma resposta motora. Tá? Então as fibras nervosas motoras reagirão mais efetivamente, elevando sua função, principalmente nos casos de paresias e atrofias de origem neural. Promove aumento do metabolismo e melhora da atividade celular, aumenta a atividade celular. Logo, eu vou contribuir com o processo de cicatrização, por exemplo. A corrente galvânica tem 3 aplicações principais: o eletrolifting, a galvanopuntura e a desincrustação e a iontoforese. Então, eletrolifting ou galvanopuntura é um procedimento para acabar com as rugas profundas ou estrias sem a necessidade de corte cirúrgico. Como eu falei para vocês, é uma corrente muito utilizada na estética. O procedimento é feito com uma pequena caneta com agulhas na ponta. A caneta é passada pelas rugas em sentido perpendicular às marcas de expressão e neste processo a agulha eletrificada estimula o processo inflamatório. Então eu estou desencadeando um pequeno e pontual processo inflamatório e essa inflamação vai fazer aquilo que cabe ao processo inflamatório, que é reparar o tecido. A inflamação estimula a pele a produzir novas fibras e células, regenerando e rejuvenescendo a região. Então, por causa deste efeito, a corrente galvânica, como eu disse, ela é muito utilizada na área de estética. Iontoforese, que é o procedimento utilizado para aumentar a capacidade de penetração de um determinado medicamento pela pele. Então eu passo o medicamento naquela região, na superfície da pele, e associando isso com a corrente galvânica, eu vou fazer com que essa medicação entre mais profundamente na pele e eu vou mostrar isso para vocês. E a desincrustação, que é um processo similar à ionização, porém utilizado amplamente para remover impurezas da pele, principalmente a oleosidade da pele. Da mesma forma que a ionização amplia a absorção celular de medicamentos, no processo de desincrustação, a corrente galvânica amplifica a remoção de metabólitos da pele. Então isso também vai depender de qual eletrodo que você está utilizando. Sabe o que eu esqueci dessa vez, pessoal? O nosso brinde. Um brinde a vocês. Muito bem. A corrente galvânica ela produz efeitos sensitivos, efeitos térmicos, mas que não são tão marcantes quanto ondas curtas ou um ultrassom. Então ocorre ali um certo aquecimento do tecido, mas eu não posso considerar a corrente galvânica como um recurso termoterápico efetivo quando comparado a outros recursos que são mais eficientes em promover o calor, como, de novo, por exemplo,
e principalmente o ondas curtas, o micro-ondas e o ultrassom. Tá? Efeitos fisiológicos e terapêuticos podem ser de caráter motor, analgésico e hiperemia e até mesmo hidratação ou desidratação, como eu vou mostrar para vocês. E os efeitos iônicos, que são os efeitos que nós vamos utilizar para promover a terapia de iontoforese ou terapia por iontoforese, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, os efeitos sensitivos, eles seguem essa escala, conforme eu aplico ali a corrente e vou perguntando para o paciente o que ele está sentindo e eu vou aumentando a intensidade, ele vai sentir ele vai referir muito provavelmente essas características aqui, ó. Coceira, formigamento, agulhadas, ardência, aí dor e, por fim, a queimadura. A queimadura a gente também vai abordar um pouquinho mais à frente, mas é importante a gente já entender que essa queimadura ela não é térmica, né? No slide anterior eu falei para vocês que os efeitos térmicos não são tão significativos na corrente galvânica. Se não são tão significativos, como é que pode ocorrer um processo de queimadura? Então já vou me adiantando, dizendo para vocês que essa queimadura, na verdade, ela é decorrente da formação de uma importante acidose abaixo do eletrodo. E é essa acidose que vai destruindo os tecidos e trazendo essa sensação de queimadura, e é uma lesão, está causando lesão, uma importante lesão nesse indivíduo, e isso deve ser evitado a qualquer custo. Tá? Então, os efeitos térmicos, como eu falei para vocês, que não é de caráter terapêutico, ele existe, mas ele não chega a ser uma temperatura que promova os efeitos terapêuticos como ocorre na termoterapia. Então é um aquecimento tecidual decorrente da própria passagem dos elétrons pelo tecido. Então lembrar que esses elétrons, essas partículas subatômicas, vamos assim dizer, né? Esse componente do átomo, ele está atravessando os tecidos e ao atravessar o tecido ocorre ali um fenômeno de atrito mecânico, e esse atrito mecânico gera calor. Só para exemplificar, se eu pegar um fiozinho muito fininho, um fiozinho como aqueles de fone de ouvido que a gente usa no celular ou qualquer outro aparelho de música, por exemplo, aquele fio é um fio bem fininho. Se eu colocar aquele fio dentro de uma tomada, e não façam isso, numa tomada de 110, o que vai acontecer? Muito provavelmente esse fio vai queimar, ele pode até estourar. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que saem da tomada é muito grande para o diâmetro daquele fio. Então, muitos elétrons passando entre as moléculas de cobre que constituem aquele fio, isso vai gerar um atrito muito grande entre esses elétrons e as moléculas de cobre, e os átomos de cobre, e consequentemente esse aumento da temperatura, esse atrito vai gerar um aumento da temperatura e vai queimar o fio. Por isso que existe uma relação de proporção entre o diâmetro do fio e a quantidade de energia que ele pode carregar. Então a mesma coisa vai acontecer aqui nos tecidos. Conforme o tecido, os elétrons passam, a eletricidade passa pelo tecido, ocorre ali um certo atrito que promove uma elevação de temperatura, mas isso não chega a ser de efeito terapêutico. Tá? E os efeitos motores eu terei decorrente da própria passagem dessa carga elétrica pela inervação e, consequentemente, a despolarização do nervo e o efeito distal disso. Então, se eu tenho um nervo motor que inerva uma determinada musculatura e eu gero naquele nervo uma despolarização, porque eu apliquei sobre ele uma corrente elétrica, esse potencial de ação, essa despolarização vai seguir o trajeto nervoso e causar um efeito que pode ser um efeito motor, que é a contração do músculo. E eu terei também o próprio potencial de ação artificial, essa carga elétrica que a corrente galvânica produz, atingindo diretamente o músculo, não mais a inervação, agora atingindo diretamente o músculo, causando uma despolarização na superfície do músculo, no sarcolema, que aí vai entrar em todo aquele mecanismo de contração muscular que a gente já discutiu várias vezes,
o potencial de ação vai invadir o interior do músculo por meio dos túbulos T, atingindo o retículo sarcoplasmático, liberando o cálcio se liga à molécula de troponina, que torce o filamento de tropomiosina, expõe o sítio de ligação da miosina, sítio de ligação esse que tem atração pela cabeça, o sítio de ligação da actina, sítio esse que tem atração pela cabeça da miosina, a cabeça da miosina se encaixa ali e quebra o ATP e gera o fenômeno de contração muscular, tá? E essa corrente, ela é uma corrente que, devido às suas características contínuas, ela pode até mesmo provocar contração muscular em musculatura denervada, sendo aí um recurso terapêutico para situações muito particulares. É importante lembrar que se eu pego um indivíduo que tem uma lesão medular completa e que não tem, obviamente, nenhum movimento de membro inferior, um paciente paraplégico, eu preciso avaliar bem o porquê de se fazer uma eletroestimulação nessa musculatura, uma vez que ele não tem controle sobre essa musculatura. Então, trazer uma qualidade trófica para esse músculo talvez não tenha sentido. Então, eu preciso avaliar bem em que situação de músculo denervado que se justifica o uso da corrente galvânica. Tá? Os efeitos analgésicos ocorrem dessa forma, por redução do edema ou por redução da acidez, e a redução do edema ocorre no polo positivo. Então, se eu tenho um local onde ocorre esta dor, eu preciso colocar nesse local o polo positivo, e aí só recapitulando para vocês que o polo positivo é o polo vermelho e o polo negativo é o polo preto. Então, se eu quero promover uma redução de um edema no joelho, por exemplo, eu coloco no joelho o polo positivo e coloco o polo negativo mais proximalmente, mais perto aqui do quadril, por exemplo, da articulação coxo-femoral, para que eu force, eu direcione essa mobilização do líquido que está causando o edema do joelho para mais próximo do quadril, mais próximo dos gânglios linfáticos, dessa forma reduzindo o edema naquela região. E eu posso diminuir a acidez por meio do polo negativo. Então, onde eu coloco o polo negativo, eu vou ter uma menor formação de ácidos e, consequentemente, diminuindo um dos estímulos de dor que possa estar presente ali. A hiperemia é uma consequência dessa corrente, da corrente galvânica, e lembrando que a hiperemia é a vermelhidão, tornar aquela região muito vermelha, eu vou denominar isso como uma hiperemia, e ela ocorre por diferentes princípios. Um deles é o potencial de ação, que é a própria corrente. A corrente elétrica, ela é um potencial de ação que eu estou promovendo nos tecidos. Esse potencial de ação pode atuar sobre os nervos motores, promovendo ali uma vasodilatação e relaxando essa musculatura e, consequentemente, aumentando o fluxo de sangue para a região e causando ali uma hiperemia. Então, posso promover uma vasodilatação, aumentando o fluxo de sangue, tornando a região mais avermelhada e até mesmo mais quente, semelhante a um processo inflamatório. Né? O processo inflamatório ocorre a mesma coisa. Por meio dos mediadores inflamatórios, ocorre uma vasodilatação local que aumenta o fluxo de sangue para a região, tornando aquela região mais quente, um aumento de temperatura, e mais avermelhada, uma hiperemia e uma hipertermia local, que são sinais clássicos do processo inflamatório. Então aqui pode acontecer a mesma coisa por meio da corrente galvânica. Aumentando o fluxo de sangue para a região, eu estou aumentando a entrega de oxigênio, eu estou aumentando o metabolismo, eu estou aumentando o consumo de nutrientes e entrega de nutrientes, eu estou aumentando a quantidade de eletrólitos que chegam naquela região e eu, por meio desse fluxo sanguíneo, também aumento a quantidade de células de defesa para aquela região. O que eu não posso me esquecer é que essa hiperemia, essa vermelhidão, também pode ser uma resposta inflamatória aguda decorrente da acidose no local, que é essa acidose que vai promover a tal da queimadura química, que é uma das principais preocupações no uso da corrente galvânica, e eu vou explicar
se eu não me engano, no próximo slide, como ocorre a formação dessa acidose levando a essa queimadura química, tá? É o seguinte, ó, um dos efeitos da corrente galvânica é o fenômeno de iontoforese que eu falei para vocês, são os efeitos iônicos. E existe este efeito, que é a dissociação eletrolítica ou dissociação iônica, que é a separação de moléculas. Então, como nós somos um meio aquoso e salino, que nós temos no nosso corpo altas concentrações de NaCl, que é o cloreto de sódio, assim como é o soro fisiológico que é administrado no indivíduo, o soro fisiológico que é dado para um paciente para fazer volemia, para aumentar o volume de sangue, por exemplo, para repor ali um caso de desidratação também, por exemplo, o que está sendo administrado ali é a água com cloreto de sódio, sal, NaCl, cloreto de sódio. Então, porque nós temos muito cloreto de sódio no nosso corpo. E quando eu submeto essa molécula de cloreto de sódio a uma corrente contínua, eu vou promover nessa molécula uma dissociação iônica. Eu vou separar o sódio do cloro, porque eles têm cargas elétricas diferentes e o fato deles terem cargas elétricas diferentes que os mantinha unidos. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, então cargas diferentes se atraem e isso mantinha essa molécula unida, esses dois elementos químicos unidos formando essa molécula de NaCl. Mas quando eu submeto em duas pontas duas cargas diferentes e de forma contínua, positivo e negativo, lembrando que cargas opostas se atraem, lá no eletrodo negativo eu vou atrair o sódio. E no eletrodo positivo eu vou atrair o cloro, porque cargas opostas se atraem. Este fenômeno elétrico, essas cargas elétricas causando essa separação de uma molécula, é que é denominado como dissociação iônica ou dissociação eletrolítica. Então, o que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte, ó. Eu tenho várias substâncias aqui presentes nessa animação. Vamos fazer isso por etapas. Eu tenho aqui dois eletrodos, estou submetendo essa região a uma corrente galvânica, corrente direta, corrente unidirecional, corrente contínua, ou seja, sempre nesse eletrodo será uma carga positiva e sempre nesse eletrodo uma carga negativa. Eu tenho um eletrodo preto e um eletrodo vermelho. E eu tenho no meio que eu chamo assim, nesse sistema, não no meio entre os eletrodos, mas no meio que é o sistema, eu tenho a presença de cloreto de sódio. Muito cloreto de sódio. Ao submeter esse cloreto de sódio a essas cargas elétricas, isso vai promover uma dissociação iônica. Eu vou separar essas moléculas, levando o cloro, que é negativo, que é a bolinha vermelha, para o eletrodo positivo, e o sódio, que é carga positiva, que será atraído aqui pelo eletrodo negativo. Está aqui. Eu dissociei ionicamente essa molécula. O que mais que pode sofrer dissociação iônica aqui? A própria água, H2O. Então está aqui. Eu submeto o H2O e olha o que aconteceu. O hidrogênio se separou do oxigênio e veio e se uniu ao cloro no eletrodo positivo. E o oxigênio, tá aqui, ele veio para cá e junto com uma molécula de hidrogênio e se uniu ao sódio, formando óxido de sódio. Isso mesmo. E aqui eu estou formando cadê o desenho? Aqui. HCl, ácido clorídrico. Então o cloro já estava aqui, o hidrogênio, uma molécula de hidrogênio ou um átomo de hidrogênio veio para cá, se uniu ao cloro formando ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte. E é o acúmulo desse ácido abaixo deste eletrodo que vai promover a queimadura, que será então uma queimadura química e não uma queimadura
térmica e é uma queimadura que vai ocorrer, uma lesão, vamos chamar de lesão, é uma lesão que vai ocorrer de dentro para fora, ela não é superficial, tá? Então por isso que é preocupante, porque está causando uma lesão tecidual interna, profunda, que vai gerar uma resposta inflamatória intensa, com muita dor, corre o risco de causar uma infecção, se tiver sobre o músculo pode causar uma miosite e assim por diante. Então é algo que a gente tem que ter cuidado e tem que evitar, tá? Então, outro fenômeno que ocorre é essa eletrosmose que eu já falei para vocês, que é a hidratação ou desidratação da região em função do eletrodo que você coloca ali, podendo então permitindo que a gente utilize esse fenômeno para diminuir o edema de uma determinada região. Então, é a transferência de água para o eletrodo negativo, do positivo para o negativo, do vermelho para o preto. Então, se eu coloco o eletrodo positivo sobre o edema, então positivo sobre o edema, e coloco o eletrodo negativo. Então, por exemplo, eu estou com o punho muito edemaciado, eu coloco o eletrodo positivo aqui e coloco o eletrodo negativo aqui mais próximo do meu ombro. O que a gente viu? Que vai transferir água do positivo para o negativo. Então a corrente vai forçar que os líquidos que estão formando este edema aqui no meu punho se desloquem para esse eletrodo numa região que não está edemaciada e que tem mais condições de reabsorver todo esse líquido, transferir isso para o sistema linfático e dar destino a esse excesso de líquido, tá? E eu também posso fazer a iontoforese, que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Então, alguns efeitos que vão ocorrer por meio da corrente galvânica, mas em função do eletrodo. Lembra que como um eletrodo é sempre positivo e o outro é sempre negativo, eu terei efeitos diferentes em cada eletrodo. No eletrodo positivo, o que a gente tem? Vasoconstrição, analgesia, desidratação, isquemia. O que era a isquemia? Redução do fluxo sanguíneo pela própria vasoconstrição. E ele tem propriedades anti-inflamatórias. Ótimo. No polo negativo, o que é o cátodo? O que nós vamos ter? Vasodilatação, pode causar desconforto, causar dor. Eu tenho a hidratação, o acúmulo de líquido. Então, enquanto aqui eu desidrato, aqui eu hidrato. Eu tenho hiperemia, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo e eu tenho aumento na mobilidade tecidual, aumento da extensibilidade do tecido, podendo utilizar então sobre aderências cicatriciais para depois eu trabalhar com a cinesioterapia ou com uma terapia manual sobre esse tecido que está mais rígido, mais aderido. E a aplicação então pode seguir o seguinte raciocínio: o polo positivo, que tem propriedades anti-inflamatórias, artrite, artralgia, então processo inflamatório articular, dor na articulação, cetalgia ou lombalgia, processos inflamatórios na bursa, dor muscular, a mialgia, neuralgia, neurite, processo inflamatório na inervação, processos inflamatórios nos tendões, as tendinites, e no polo negativo, que tinha esses efeitos aqui, eu posso aplicar nos casos de artrose, fibrose, lembra do aumento da extensibilidade do tecido? Retração tecidual, síndrome de Raynaud, que é uma alteração na resposta vasomotora frente à exposição ao frio. Vale a pena dar uma lida sobre síndrome de Raynaud, que é um fenômeno bem interessante. Para quem teve aula de patologia comigo, eu discuti um pouco sobre síndrome de Raynaud. Algumas orientações e cuidados que nós temos que ter durante a aplicação. Então, sempre explicar para o paciente o que será feito ali, testar a sensibilidade do indivíduo, para ver se ele tem resposta sensitiva normal. Imagina um indivíduo que tem uma redução da sua sensibilidade e você está aplicando ali algum recurso terapêutico, perguntando para ele se ele está sentindo, ele fala que não. Você aumenta mais a intensidade, ele diz que não continua a sentir, você aumenta mais. E aí você pode causar um dano tecidual nele, achando que a intensidade estava adequada, na verdade não estava, porque o paciente era incapaz de sentir adequadamente o quanto de estímulo que ele estava recebendo.
Zerar o aparelho antes de ligar, isso é uma preocupação importante, porque vamos dizer que você já tenha colocado os eletrodos no indivíduo, está tudo conectado, aí você liga o aparelho e a intensidade está no máximo ou perto do máximo. A corrente elétrica vai entrar com tudo e isso pode causar um desconforto importante nesse paciente. Então, sempre que eu vou trabalhar com algum aparelho, o correto é, antes de terminar a terapia, zero o aparelho e desliga o aparelho. Antes de eu começar numa terapia, eu verifico se o aparelho está zerado. Se ele não estiver, eu zero o aparelho, aí eu ligo o aparelho, tá? Observar a polaridade, em nenhum outro recurso a polaridade é tão importante, porque os outros recursos, as correntes são alternadas. Então um eletrodo ora é positivo, ora é negativo e isso vai se alternando. Na corrente galvânica, lembrar que o eletrodo será sempre positivo e o outro sempre negativo, e como cada eletrodo tem efeitos diferentes, eu preciso ter certeza se eu coloquei o eletrodo correto na região que eu quero. A presença de objetos metálicos próximos, mas bem próximos ao local. Então, se eu tenho pulseiras e eu vou colocar o eletrodo aqui, eu retiro as pulseiras. Mas eu não preciso ter a mesma preocupação igual de ondas curtas, onde mesmo fazendo a aplicação ali no tornozelo, seria adequado a gente retirar correntes aqui no pulso, que podem estar mais perto ali do tornozelo, dependendo da posição que o indivíduo fica, o braço estendido e consequentemente próximo aqui do tornozelo, a fivela de um cinto, são cuidados que a gente tem que ter, tá? Os eletrodos mais implantes metálicos, então eu preciso me atentar à polaridade desses eletrodos e a presença de implante metálico ali na região. Não é uma contraindicação, diferente do ondas curtas, onde o implante metálico é uma contraindicação absoluta. Aqui não chega a ser uma contraindicação, mas eu preciso me atentar à posição desses eletrodos. Não cruzar os cabos, questionar o paciente constantemente com relação àquilo que ele está sentindo e mudar a intensidade gradativamente quando necessário. E ao término da aplicação, sempre zerar o aparelho como nós discutimos, tá? Então, o efeito adverso que a gente pode observar durante a estimulação com a corrente galvânica é o que eu discuti com vocês, principalmente a acidose no polo positivo, que foi esse esqueminha que eu mostrei aqui para vocês. Ó, o polo positivo, a dissociação iônica do cloreto de sódio, levando ao acúmulo de cloro nesse eletrodo, e também a presença do íon hidrogênio e a associação do íon hidrogênio com o cloro, que está aqui, levando à formação do ácido clorídrico e causando a queimadura química. Então, ter atenção com relação a isso. Queimadura química não é térmica. Você vai perguntar para o paciente, está sentindo muito quente? Ele vai falar que não. Eu disse no começo da aula que a corrente galvânica promove um aumento de temperatura, mas não chega a ser terapêutico, não chega a ser expressivo esse aumento de temperatura. Então ele não vai falar que está sentindo muito quente, tá? Então cuidado. E a coagulação no polo positivo. Como no polo positivo ocorre a isquemia, vamos voltar lá. Acho que eu passei, peraí. Aqui. Polo positivo tem a isquemia, então a redução do fluxo sanguíneo com vasoconstrição naquela região, e essa redução de fluxo sanguíneo pode levar à formação de coágulos, contribuindo ainda mais para essa isquemia, e a isquemia pode levar à morte celular, por falta de oxigênio na célula. Então tem que ter cuidado também, tá bom? Contraindicações: a hipossensibilidade e a hipersensibilidade, tumores, principalmente os CAs, osteossíntese, não faço aplicação da corrente sobre a osteossíntese, processos inflamatórios agudos e a presença de marca-passo. Então, não faço a corrente galvânica na região do tórax próximo ao marca-passo, mas eu posso fazer no tornozelo, na mão, no joelho, na lombar desse indivíduo, por exemplo, não tem nenhum problema. A forma de aplicação é bipolar, então nós temos 2 eletrodos, cada um com um polo. A dosagem é de intensidade de até 5 mA, que é onde eu ainda tenho uma informação sensitiva, que é o que eu quero gerar ali.
Se eu aumentar mais a intensidade, eu começo a ter uma resposta motora que na maioria das vezes não é o que eu quero, a não ser que eu queira estimular uma musculatura denervada. E aí lembrar de novo que eu falei agora há pouco de que eu preciso avaliar a necessidade de estimular uma musculatura que é denervada, uma musculatura que o indivíduo não tem controle. Será que eu preciso fazer isso? Tem alguma justificativa para fazer isso? E o tempo, que é um tempo de aplicação curto, de 5 a 10 minutos, não ultrapassar 15 minutos. Não tem justificativa para fazer tudo isso. E eu vou mostrar para vocês depois como calcular a dosagem. Eu preciso entender que eu não posso aplicar mais do que meio miliampere por centímetro quadrado do eletrodo. Eu vou ensinar a fazer esse cálculo. Então, se eu estou fazendo 5 miliamperes e eu estou fazendo isso num eletrodo de 10 centímetros quadrados, ok. 5 dividido por 10 vai dar meio, então tá ok, meio miliampere por centímetro quadrado do eletrodo. Mas se eu tenho eu estou aplicando 5 miliamperes e eu estou usando um eletrodo pequenininho que tem 1 centímetro quadrado, 5 dividido por 1 vai dar 5, então eu estou fazendo 5 miliamperes por centímetro quadrado. Eu ultrapassei esse máximo aqui, ó. Isso não pode, porque eu vou posso causar um dano no eletrodo e também na região onde eu estou aplicando essa corrente galvânica, tá? E a iontoforese, que é essa aplicação da medicação por meio de uma corrente galvânica e uma corrente contínua. Então eu queria primeiro que vocês relembrassem essa figura aqui, lembrando que ao aplicar uma corrente elétrica contínua, eu vou promover a dissociação iônica das substâncias presentes nessa região, e aqui eu usei como exemplo o cloreto de sódio, sofrendo essa dissociação, e a água também sofrendo essa dissociação, e cada um desses elementos, de acordo com a sua carga elétrica, vão migrar para um determinado eletrodo, porque cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, como o sódio ele é positivo, ele migrou para o eletrodo negativo. E como o cloro é negativo, ele migra para o eletrodo positivo. Cargas opostas se atraem. Como é que a gente vai usar esse princípio agora na iontoforese de forma a facilitar a introdução de uma medicação ali naquela região onde eu coloquei o eletrodo? Da seguinte forma. Então vamos por partes, né? Então, iontoforese, método de administração transcutânea, ou seja, através da pele, de substâncias ionizáveis, substâncias que têm carga elétrica, são os íons. Então tá aqui, ó. Vamos imaginar que aqui em vermelho é a pele do indivíduo. E eu quero introduzir uma medicação que é um corticoide, dexametasona, que tem carga negativa. Então o que a gente aprendeu? Que cargas opostas se atraem, cargas negativas se repelem. Então você poderia pensar assim, a medicação a princípio está sobre a pele do indivíduo e o eletrodo também. Se eu coloco essa medicação de carga negativa aqui na pele, nessa parte aqui, nessa região do indivíduo, e eu coloco o eletrodo positivo, o que acontece? Cargas opostas se atraem. A medicação vai toda pro eletrodo. Não é o que eu quero, porque cargas opostas se atraem. Agora, vejam bem, eu coloco um eletrodo negativo aqui, o eletrodo positivo aqui. Esqueçam a dexametasona, tá? Lá no meio interno, esse eletrodo negativo vai atrair o quê? Eu coloquei aqui como exemplo, ó, de novo, o NaCl, o cloreto de sódio. O sódio ele é positivo e o cloro é negativo. Então esqueçam a medicação, tá? A gente está discutindo esse mesmo fenômeno que a gente discutiu aqui atrás, ó, esse daqui. Então vamos lá. O eletrodo negativo e o positivo vão promover a dissociação iônica, a separação iônica dessa molécula, que é o cloreto de sódio, fazendo com que o sódio, que tem carga positiva, seja atraído para o eletrodo negativo. E tudo bem. E o cloro, que tem carga negativa, seja atraído pelo eletrodo positivo. Agora, incluindo a medicação nessa história, olha que interessante.
Se eu coloco um remédio de carga negativa junto com o eletrodo negativo, o que a gente sabe? Que cargas opostas se repelem. Então esse eletrodo ele está expulsando essa medicação para todos os lados. Só que esse mesmo eletrodo negativo atraiu o que para mais próximo dele, mas ainda na parte interna do indivíduo, abaixo da pele, atraiu o sódio, que é carga positiva. E quando eu olho agora para essa relação entre o sódio, que é carga positiva, e a dexametasona, que é carga negativa, o que a gente conclui? Que cargas opostas se atraem. Então, ao mesmo tempo que o eletrodo negativo está expulsando a medicação para algum lugar, o meio interno, que é positivo, está atraindo esta medicação porque ela é de carga negativa. Então, dessa forma, eu vou conseguir introduzir muito mais medicação especificamente nesta região. Então, se a minha intenção é promover uma maior entrada desse corticoide, desse anti-inflamatório esteroide, numa região que tem um processo inflamatório, como por exemplo uma tendinite, eu coloco nessa região o eletrodo negativo, a medicação, que é nesse exemplo é de carga negativa, e eu vou dessa forma promover uma maior entrada dessa medicação exatamente naquela região. Tá? Agora, se eu estivesse utilizando uma medicação de carga positiva, eu teria que colocar qual eletrodo na região lesada? O eletrodo de carga positiva, porque positivo com positivo repele, então o eletrodo está expulsando a medicação. E o positivo vai atrair abaixo da pele as cargas negativas. E as cargas negativas vão atrair a medicação, vão puxar a medicação para dentro do indivíduo, especificamente nessa região. Tá bom? É importante entender isso aqui, tá, pessoal? Isso é só uma relação de cargas iguais que se repelem e cargas diferentes que se atraem. Entendendo isso, você consegue explicar de que forma que funciona a iontoforese. Então temos aqui uma lista de medicações que são ionizáveis, ou seja, são medicações que possuem carga iônica positiva ou negativa e que consequentemente podem ser aplicadas por meio da iontoforese. Então, ácido acético, que pode ser aplicado em tendinite e miosites calcificantes, aumenta a solubilidade dos depósitos de cálcio, ajudando a desfazer essas calcificações. Uma solução aquosa de 2 a 5% e a carga é negativa. Se a carga é negativa, eu tenho que colocar qual eletrodo? O eletrodo negativo também, porque cargas opostas se repelem. Se eu passo essa substância numa região e coloco um eletrodo positivo, o eletrodo vai puxar a medicação toda para ele, vai grudar no eletrodo e não é isso que eu quero. Cloreto de cálcio, para quem tem espasmos musculares, o cálcio estabiliza as membranas excitáveis, o sarcolema, a membrana do músculo. Solução aquosa com 2%, carga positiva, então o eletrodo é positivo também. A dexametasona, que eu usei nessa figura aqui para vocês, que é para processo inflamatório, então a dexametasona é um anti-inflamatório esteroide. Solução aquosa, 4 mg por ml, carga negativa, eletrodo negativo. Iodo, para tratar a aderência cicatricial, adesão de partes moles, infecções microbianas. Ele tem ações escleróticas que não estão totalmente claras de como isso funciona. E ele tem propriedades antibióticas. Solução de 5 a 10% ou em pomada, carga negativa, então o eletrodo é também negativo. A lidocaína, que é um anestésico, então eu vou aplicar em regiões que o indivíduo esteja sentindo muita dor. Solução aquosa de 4 a 5% ou pomada de lidocaína, eletrodo positivo. Sulfato de magnésio, também para espasmos musculares ou processo inflamatório muscular. Ele é um relaxante, porque ele diminui o magnésio, o íon magnésio diminui a estabilidade da membrana do músculo. Eu vou diminuir a tensão, a contratura muscular. Solução aquosa 2% ou pomada, eletrodo positivo. E hialuronidase, onde eu causo um edema local, utilizado muito em estética também. Ele aumenta a permeabilidade do tecido, levando a um edema naquela região. Eu posso usar 150 mg por ml de solução.
solução essa em NaCl a 9%, que é o que a gente chama de soldo fisiológico, né? O NaCl a 9% é de carga positiva, logo eletrodo positivo também. Salicilatos, que é o ácido acetilsalicílico, o AS, dor muscular e articular, tanto agudo quanto crônico. Os efeitos são analgésicos e anti-inflamatórios. Eu posso usar 10% de pomada, 10% em pomada, que já vem de pronta, e 2 a 3% de salicilato de sódio, que eu posso mandar preparar. E o óxido de zinco para tratamento de úlceras de pele, doenças dermatológicas. O zinco é antisséptico e cicatrizante, pomada 20%. Mas eu tenho que chamar a atenção aqui de vocês de que, como isso são remédios, são medicações, a gente tem que trabalhar em parceria com o médico, porque ele faz a prescrição e a gente faz a introdução da medicação, ok? Então, também lembrar que existe a possibilidade de vocês entrarem em contato, sugerindo a intervenção. Qual é o seu médico? Me passa o seu contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp, faz um telefone. Estou querendo fazer a administração de tal substância por meio de ontoforese na região, tal. O médico dando o aval dele, registrando essa autorização, você faz isso daqui. A gente não pode ir lá mandar manipular isso, preparar ou adquirir essa substância e fazer a introdução dessa medicação sem o aval médico, porque a prescrição da medicação é de competência médica, tá bom? Então, a dosagem, então, fazendo agora a dosagem da corrente para essas diferentes administrações, a gente segue sempre esse raciocínio, ó, de 40 a 80 miliamperes minuto, sendo que a amplitude máxima desses miliamperes é de 4 miliamperes, de 1 a 4, e a duração vai variar de 20 a 40. Então, olha, eu preciso chegar a essa dosagem total, eu não posso ultrapassar essa dosagem total. Como que a gente pode calcular isso aqui? Então, vamos imaginar que eu coloquei o eletrodo no paciente e eu estou aumentando a intensidade e eu estou em 1 miliampere, e quando eu passo de 1 miliampere, o meu paciente já se queixa de desconforto e eu não quero causar desconforto nele. O que a gente tem que seguir como regra? Que eu não posso ultrapassar 40 miliampere minuto. Quanto tempo eu tenho que fazer de terapia para que eu chegue nos 40 miliampere minuto? Se eu estou aplicando só 1 miliampere, se eu faço 1 miliampere por 20 minutos, eu vou ter um total de 20 miliampere minutos. E eu não cheguei na dosagem mínima aqui, que é de 40. Então eu tenho que aplicar, nesse caso, 40 minutos para chegar nesse mínimo de 40 miliampere por minuto. Agora, eu estou aumentando a intensidade, cheguei a 4 miliampere, que é o máximo, e o paciente falou, está tudo bem, não está desconfortável, ok? Quanto tempo que eu posso fazer de corrente? Se eu faço 40 minutos, 4 vezes 4 são 16, vai dar 160 miliamperes, eu vou ultrapassar a dosagem máxima permitida. Então, a 4 miliamperes, o máximo que eu posso fazer são 10 minutos. Eu poderia fazer 20 para totalizar 80, mas também não acho adequado trabalhar em tão altas doses. 40 miliamperes por minuto é uma excelente dosagem já. Então, com apenas 10 minutos, então 4 miliamperes foi a intensidade que o paciente permitiu, e aplicando por apenas 10 minutos, eu chego nessa dosagem total aqui de 40 mAh minuto, que está descrita aqui em cima, ó, como dosagem total, 40 mAh por minuto. Tá? Então existe uma relação inversa entre a amplitude, ou seja, a intensidade, e a duração. Quanto maior a intensidade, menor a duração. Quanto menor a intensidade, maior a duração, para se chegar nessa dosagem total de 40 miliamperes, tá? E aí tem aquela questão do eletrodo que eu falei lá atrás para vocês. Nós temos eletrodos de diferentes tamanhos. E existe uma recomendação de que a gente aplique no máximo meio miliampere por centímetro quadrado do eletrodo. Então, voltando um slide, nessa situação, nesse exemplo aqui, ó, onde vocês vão aplicar 4 miliampere por 10 minutos, totalizando 40 miliampere por minuto, se eu fosse seguir esse raciocínio nesse paciente, olha só, tá aqui, ó, os 4 miliampere, que foi o que o paciente permitiu, eu vou aplicar essa corrente por apenas 10 minutos para totalizar os 40 miliampere por minuto.
E eu sei que eu posso aplicar no máximo meio miliampere por centímetro quadrado. Quanto que eu estou aplicando? 4 miliampere, que é esse aqui, ó. Eu estou aplicando 4 miliampere e eu tenho que distribuir isso distribuindo meio miliampere por centímetro quadrado. É só eu dividir 4 por isso daqui, por isso aqui, ó, por meio miliampere por centímetro. Eu vou achar quantos centímetros tem que ter o meu eletrodo. Ele tem que ter 8 centímetros quadrados, ou seja, um eletrodo de 4 centímetros por 2. 4 centímetros por 2. Um eletrodo desse tamanho aqui, ó, tá? Quadradinho assim, ó. Quadradinho assim é um eletrodo suficiente para receber essa dosagem aqui. E a gente tem eletrodos de 6,5 a 30 centímetros quadrados. Então é bem tranquilo, dá para fazer. Eu só não poderia usar um eletrodo, por exemplo, aqueles de bolinha muito pequenininhos, que aí eu não estaria respeitando essa dosagem de meio miliampere por centímetros quadrados, por centímetro quadrado, ok? Algumas regrinhas aqui, ó. Aumentar muito a concentração da substância que você quer introduzir no indivíduo não obrigatoriamente aumenta a concentração introduzida. O que vai interferir ali é a corrente elétrica, é a dosagem da corrente. Então, quem limita uma maior ou menor entrada da medicação naquele local é o quanto de corrente que você está utilizando. Por isso, vamos voltar 2 slides, por isso que calcular aqui direitinho a intensidade da corrente é super importante. Posso combinar diferentes substâncias? Pode, contanto que todas tenham a mesma polaridade, tá? Eu só vou pegar e reduzir a concentração, porque como eu disse aqui em cima, ó, se eu aumento muito a concentração da substância, não garante uma maior entrada. O que garante uma maior ou menor entrada é a intensidade da corrente. Então, eu posso juntar duas medicações, uma analgésica e uma anti-inflamatória? Pode, contanto que elas tenham a mesma polaridade. Atenção às alergias. O indivíduo pode ser alérgico a uma determinada medicação. Posso causar lesão de pele por meio da própria medicação ou por meio de um cálculo inadequado da dosagem da corrente galvânica, promovendo a formação de ácido clorídrico e causando a tal da queimadura química nesse indivíduo. Lembrar das regiões, não aplicar sobre marca-passo, a importância do indivíduo ter um nível de sensibilidade adequado, ele não pode ter hipossensibilidade nem hipersensibilidade, e levar em consideração a presença do tecido subcutâneo, da hipoderme, do tecido adiposo, que se for muito espessa, eu não vou conseguir introduzir a medicação de forma a atravessar esse tecido adiposo e chegar num tendão ou num músculo que, por exemplo, era o tecido alvo, era um tecido de interesse ali de tratamento. Tá? Não associar a iontoforese com termoterapia, exercício físico e massagem. Por quê? Porque são recursos que aumentam o fluxo sanguíneo. E se a minha ideia com a iontoforese era fazer com que entrasse mais medicação numa determinada região e depois eu vou lá e faço uma massagem, ou o indivíduo começa a contrair, relaxar a musculatura, fazer um exercício, ou eu faço uma vasodilatação induzida por um recurso térmico, ondas curtas, eu vou aumentar o fluxo de sangue, o sangue vai passar naquela região e vai remover a medicação daquela região, tá? Então, não se faz termoterapia, exercício físico, massagem, qualquer coisa que aumente o fluxo sanguíneo imediatamente após uma iontoforese. Algumas referências aqui para vocês, alguns pesquisadores que já publicaram algumas coisinhas sobre iontoforese, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, como eu disse, essa aula era uma aula repetida, o que permitiu até que a gente passasse a aula um pouco mais rapidamente, mas ela é para que vocês possam completar as tarefas aí do AVA, tá bom? E para a próxima aula a gente já vai entrar em um novo assunto aí. A prova de vocês, como ela será, eu vou mandar isso para vocês pelo WhatsApp, de como ela será, qual o modelo de prova que a gente vai adotar. Eu vou seguir o que os outros colegas estão sugerindo e qualquer dúvida a gente vai conversando. Não deixe de entrar no AVA, fazer as atividades do AVA, porque isso conta presença e também contará pontos para a formação, para a construção da nota de V1 de vocês. Tá bom?
Qualquer dúvida, pessoal, mandem as perguntas pelo WhatsApp, tá? Beijo para todos, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.